Olá, Olá, professor, tudo boa bem? noite, Newton. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Que alegria, né? Acertamos de Estar primeira contigo aqui. novamente. Oi? Oi? Não, estou brincando com você que acertamos de primeira. Às vezes aqui dá umas confusões no Instagram, né? Sim, 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 sim. Que Mas eu bom. te cortei. Ah, Pronto. estava picotando um pouco o som. Deixa eu desligar o outro computador aqui. Pronto, meu querido. Boa Boa noite. Espero noite. que tudo esteja bem contigo. Newton Silva, que trabalha com gestão de pessoas, Isso né? E eu, mesmo. psicólogo e professor Erasmo Ruiz. E eu acho que esse encontro é especial, Newton, porque nós dois trabalhamos muito com o assunto que nós vamos discutir hoje, né? Isso mesmo. Eu digo sempre assim que o psicólogo ele tem que lidar com essas questões no plano teórico, ele atende pessoas que estão com problemática de ansiedade, mas quem trabalha com gestão de pessoas está com a mão na massa direto, né? Quando os problemas eles começam a aparecer. É isso mesmo. Na verdade, a questão da ansiedade em si ela tem se tornado um grande desafio dentro de todos os contextos sociais, né? Uhum. E dentro da gestão de pessoas, dentro do corpo organizacional das empresas, isso não tem sido diferente, né? É, além da questão do perfil também das gerações, né? Hoje nós temos um perfil muito jovem de pessoas que estão inseridas dentro do mercado de trabalho, mas que também já vem com alguns sintomas aí de ansiedade, já entrando nesse tema, falando um pouco sobre a nossa vivência, a minha do senhor dentro desse contexto, ontem mesmo eu tive situações desse tipo, de conversar com jovens novos, né, de 18, 19, 20 anos, que já estavam dando sinais, né, quando nós conversávamos sobre algumas características ali do seu contexto familiar, pessoal, um dos tópicos, uma das coisas citadas foram a ansiedade. Uhum. E isso vem aflorando, sabe, professor, de uma forma muito grande. Né? Eu acredito que se antes da pandemia existia um cenário, não é? Hoje isso parece que aumentou mais ainda o caso da ansiedade. Parece que estava um pouquinho ali escondido, né? E de repente veio esse boom, né? Da ansiedade. Então, acaba que é um grande desafio realmente lidar com todo esses problemas de ansiedade, não é? E hoje nós vamos tratar justamente disso, conversar um pouco sobre isso. É sempre uma alegria estar com o professor Erasmo. E para quem está entrando e que não conhece, essa é uma das iniciativas do Memorial Vale da Saudade, fora os outros programas que nós temos também, de cuidados, né, com pessoas enlutadas, sobre suicídio também. Então, assim, o tema da ansiedade não é o único, tá? Para quem está entrando aqui pela primeira vez, para quem está conhecendo, vale conferir lá a nossa rede social do Memorial Vale da Saudade e tomar conhecimento desses outros temas, certo? E o nosso tema hoje da nossa live, né, é transtornos mentais e ansiedade. Andam juntos? E aí, professor? Andam juntos ou não? Então, primeiro a gente teria que delimitar um pouco o que a gente chamaria de ansiedade comum ou normal. Eu não gosto muito da palavra normal, até porque já nos ensinava o velho Freud que de perto a gente olhando assim, ninguém é muito normal, tá certo? Todos nós temos algum problema, algum traço que denuncia que alguma coisa em nós não funciona muito bem, né? Que nós estamos aí meio que disfuncionais em algum aspecto da vida, ou que nos tornamos, né, disfuncionais frente a determinadas situações, tá? Então, por exemplo, tem aquela ansiedade que a gente chamaria de uma boa ansiedade. Aí o pessoal pode achar estranho isso, né? Porque a expressão ansiedade, ela sempre está relacionada a coisa ruim, né? Então, aquela história, eu vou
hoje à noite dar uma aula muito difícil, que eu tive que estudar muito para pessoas assim, que eu sei que vão me exigir muito na hora que eu estiver dando aula, aí eu fico ansioso, certo? Mas essa ansiedade não me mobiliza em casa, né? Eu me preocupo, mas a preocupação me leva a uma boa preparação, né? A um aperfeiçoamento, a um aprofundamento no conteúdo que eu vou ministrar. E apesar de estar um pouco tenso, de estar um pouco nervoso, ainda assim eu vou até o local onde eu tenho que fazer a minha aula e dou conta do recado. Ansiosos, nós ficamos o tempo todo. O que é ansiedade? É você antecipar algo que ainda não aconteceu, tá certo? Por isso que muitas vezes já ouvi colegas dizerem que, na verdade, a ansiedade é um distúrbio do tempo, né? É como se a gente trouxesse coisas do futuro que, evidentemente, ainda não aconteceram para o presente. E, a partir disso, a gente começa a se preocupar com coisas que, de fato, não estão ali, no aqui e agora. Tem um lado positivo? Tem, né? No teu trabalho, por exemplo, vamos imaginar que você tenha, por hipótese, relatórios semestrais para fazer, complexos, difíceis, né, que vão te tomar um tempo danado, ok? É saudável que você se preocupe com isso. Como é saudável também que você estabeleça um cronograma, um ritmo de atividade que faça com que você, aos poucos, vá acumulando dados, comece a redigir, de tal forma que quando tiver lá umas 2, 3 semanas para acabar, você já tem grande parte daquilo que você precisa fazer pronto. Então, ai de nós se não fôssemos ansiosos dessa forma, né? Então, a ansiedade nos prepara para a realização de alguma coisa. Entretanto, existem aquelas expressões de ansiedade que nos deixa preocupados com o futuro, só que imobiliza completamente o nosso presente, né? E aí sim, né, essa ansiedade ela vai se expressar das mais variadas formas. Então, voltando ao exemplo do relatório, né? Uma coisa que vai acontecer daqui a 6 meses, de repente você começa a não dormir bem, né? De repente você começa a perceber que está com a respiração meio alterada, ou então, se o fato de não dormir bem provavelmente te leva a ter fadiga, né? Então, várias coisas vão acontecendo de tal forma que quando você menos percebe, aí sim, você está vivendo um processo de ansiedade que vai causando alterações significativas no teu comportamento. Então, lidar com uma determinada pessoa no cotidiano, mesmo que você soubesse que seria complicado, era algo que você conseguia fazer. De repente, com todo esse conjunto de alterações, qualquer coisa que essa pessoa faça, o que, que acontece? Pum, a gente explode. Entende? Então, a ansiedade ela se transforma num problema quando, né, de fato, ela altera a maneira como a gente se comporta diante das situações presentes, no aqui e agora. Entendo. Entendo. Professor, hoje, na sociedade, é tudo muito mutável, as coisas mudam muito rápido, vamos dormir com um padrão, acordamos com algo novo, né? Em grande parte jogada ali em massa, todo esse processo de globalização mesmo, né? De mercado, de venda, ou até mesmo por contexto social, familiar. O que mais causa, quais seriam os principais fatores que o senhor, durante todo esse tempo aí de estudo, de conhecimento, tem identificado como causadores, né? O que é que mais chama a atenção do senhor hoje? Então, olha só, a ansiedade, de uma forma geral, a gente pode dizer que ela existe desde que o homem existe, né? Então, se a gente recuasse muito no tempo, fosse aí há centenas de anos, um camponês que ia plantar as suas sementes, ele ficava ansioso diante da possibilidade de que não chovesse e que, portanto, ele perdesse a lavoura, ele não tivesse uma colheita para fazer, né? Era ansiedade do jeito ruim quando, de fato, o medo de que a colheita não fosse produzida fazia com que ele deixasse de cuidar de forma adequada da sua plantação, né?
Então, vindo para o futuro, aliás, para o nosso presente agora, vindo para o futuro é uma expressão de ansioso, né? Vindo para vindo o presente, né? Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que talvez seja mais complicada do que foi no passado. É um paradoxo. Nunca a gente teve a possibilidade de ter tanto conforto em nossas vidas. E eu, com 60 anos, né, eu tenho um limiar de tempo já vivido que eu posso observar isso com muita tranquilidade, né? Então, a maneira como a gente vê televisão hoje em dia, né? Quando eu era criança, a gente tinha que levantar toda hora para trocar o canal, aí veio o controle remoto, né? A maneira como aquilo que o computador pode fazer para tornar a nossa vida mais rápida em algumas tarefas que antes demoravam horas. Eu não sei se você pegou a época, mas tinha uma coisa chamada lista telefônica, né? Que a gente tinha que ir num livro enorme para procurar saber o número de uma pessoa ou o número de uma empresa que a gente estava tendo a necessidade em relação a algum serviço. Hoje você usa o Google, né? Ou qualquer outro mecanismo de busca. Então, a nossa vida ela é extremamente dinâmica e potencialmente confortável. Entretanto, parece que o nosso funcionamento mental é como se fosse agora uma Ferrari ou um Fusca com motor de Ferrari, tá certo? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, onde a gente tem que dar conta de várias atividades que nos exigem demandas extremamente rápidas, né? Então, voltando ao exemplo do computador, né? Antes eu trabalhava, chegava em casa e eu poderia dizer que meu trabalho tinha ficado lá no trabalho. Hoje, se eu pegar o celular, dar uma olhadinha nele, ou abrir os meus e-mails, automaticamente o meu trabalho volta. E agora sim, essa ideia de espaço de trabalho e espaço de casa, ela está completamente misturada. E agora, depois da pandemia, então, com a ideia do home office crescendo, né? E de novo o paradoxo. Pô, trabalhar em casa é muito bom, né? Eu estou aqui com o banheiro limpinho, a 3, 4 metros de mim, a geladeira com um suquinho gelado, tá certo? Não tem objetivamente ninguém me olhando, então eu posso dar aquela paradinha para respirar, os mecanismos de controle são tênues. Entretanto, a demanda de trabalho e a cobrança em relação a ele aumenta muito. Então, o que eu estou querendo dizer? É que nós temos tudo, hoje em dia, para sermos ansiosos diante das várias cobranças que estão sendo colocadas em nossas vidas. Se você juntar isso, o fato de que nós não nos alimentamos bem, e a ansiedade ela tem sim uma base de produção relacionada, por exemplo, à nutrição que nós temos. Se alimentar mal, se alimentar em horários inadequados, pular refeições, né? Quem já não fez isso? Numa demanda excessiva de trabalho, deu meio-dia, você está lá com um monte de papel na tua frente e você continua. Quando você menos percebe, deu 3 horas da tarde e você não se alimentou ainda. Ou então vai comer comida de fast food, comida processada, comida industrializada. Então, tudo isso desanda, desarmoniza o nosso funcionamento biológico, psíquico e mental, tá certo? Então, se você vive numa sociedade onde há um conjunto de superexigências, a coisa começa a complicar. Aí você chega em casa, beleza, vai descansar? Não, né? Você vai ter que dar feedbacks emocionais, afetivos para a família. Você vai ter que dar conta dos problemas domésticos. Ah, a geladeira quebrou, a televisão não está legal, né? Precisa limpar, precisa dar conta de roupa. Amigo, no passado, a gente vivia um desconforto muito mais confortável, né, do que o conforto que a gente tem hoje em dia. Sim, sim. Professor, o que é mais difícil ou mais fácil, tá? Identificar a ansiedade, que eu tenho ansiedade, ou de aceitar que eu tenho ansiedade e que eu preciso de um tratamento. Eu acho que as duas coisas caminham juntas, né? Então, se você vive num meio onde todo mundo parece ter comportamentos similares, a nossa tendência é produzir uma normalização da conduta. Então,
Por exemplo, se você vive numa sociedade violenta, né, onde as pessoas, ao invés de dialogarem, elas resolvem os seus problemas na base da agressividade física, ser agressivo naquele espaço se torna uma coisa normal, aceitável e até esperada, ok? Então você imagina, né? Você está numa roda de amigos e você começa a dizer que não tenho dormido muito bem. Né? E todo mundo diz, eu também não tenho dormido muito bem, não, né? E tal. Eu estou me preocupando, tem tantas coisas na minha vida e eu perco completamente a vontade de trabalhar. Né? Ou eu entro no automático, né? Sem vigor. Eu também, eu também. Já cunharam, né, o termo sociedade do cansaço, né? Quer dizer, parece que essa é uma reclamação geral, né? Se você perguntar para as pessoas como é que elas vão, né, se elas derem uma resposta sincera, senta que o discurso vai ser grande, né? Muita coisa ruim acontecendo, né? E parece que as pessoas produzem uma certa adaptação a esse quadro, a tal ponto que ele não é mais notado. Então vamos lá. Se você está preocupado com alguma coisa, se preocupar com alguma coisa que você vai ter que resolver, é natural, tá certo? Mas sistematicamente, essas coisas que estão lá no futuro, que você está antecipando de alguma forma, fazem com que você fique tenso, fique nervoso. Né? E isso parece ser um padrão, entende? Então, eu vou fazer uma coisa difícil, um certo nível de tensão adequado, mas extrapola, por exemplo, a dificuldade de dormir. Extrapola, por exemplo, a dificuldade de manter um tônus cordial nos relacionamentos interpessoais, né? O que a gente chama classicamente de mau humor. Né? De repente, você tem indicadores que simplesmente podem estar sinalizando para a pessoa que ela não está bem, ok? Mas para isso ela precisa conhecer e saber que esse estado, né, objetivamente, pode ser mudado. E não naturalizado como acontece. Ok? Então a resposta para a sua pergunta são as duas coisas. É difícil a gente identificar, né, nós mesmos, né, principalmente se a gente estiver numa situação onde determinados comportamentos estão normalizados. Né? Tem toda uma escola, por exemplo, de gestão que vai fazer a clássica gestão por estresse, né? Quer dizer, que bota todo mundo arrancando o couro, deixando todo mundo desesperado, né? Ou seja, é como se você usasse o próprio processo de construção de ansiedade como algo bom, entre aspas, com todas as aspas do mundo, para que você tenha ganhos. Em compensação, a médio prazo, os efeitos negativos disso vão ser evidentes. Né? Você vai ter um grupo de pessoas que começa sistematicamente a pedir licenças de afastamento. E não é por preguiça, não, é porque não está dando conta, né? Porque o corpo e a mente não estão mais acompanhando o nível de exigência. Sim, sim. Professor, então, ok, identifiquei todo o processo de aceitação, como lidar, né, após isso, como lidar com as crises, né? Quais as melhores maneiras de lidar com o momento de crise, até mesmo qual a importância ali do seio familiar, né? Dos amigos até mesmo, né? Até mesmo dentro do ambiente de trabalho, porque em grande parte as pessoas que têm ansiedade durante o dia, possivelmente elas estão em uma rotina, né? De trabalho, de estudo, né? Dentro de uma universidade, dentro de uma escola. Então, assim, o que fazer, né? Diante de uma crise de ansiedade e qual a importância das pessoas, né? Ali ao redor. Aí tem várias questões que são envolvidas, né? Primeiro, não existe só um tipo de ansiedade, né? A depender
de cada caso e a depender da história de vida de cada pessoa, quadros que seriam mais graves em determinado indivíduo podem ser facilmente tratáveis em outro indivíduo. Então, não existe claramente um padrão, né, de conduta. Então, por exemplo, transtorno generalizado de ansiedade tende a ser o mais complicado, né? Porque você simplesmente fica ansioso com todas as demandas, né? E você está ansioso porque vai ter que conversar em público, você está ansioso por conta do relatório que precisa ser feito, você está ansioso pelo fato de que alguém te ligou e pediu um favor simples. Você pode passar aqui na minha casa para deixar aqui uma coisa que eu preciso emprestar para você, você já começa a ficar ansioso porque é mais uma tarefa que... Percebe? Então, há um certo perfil, né? Eu brinco dizendo o seguinte, tem gente que vai perder o sono extremamente preocupado porque ganhou na loteria sozinho e agora começa a ter um monte de pensamento catastrófico em relação ao fato de ter muito dinheiro, né? Então, aquela história, ao invés de ficar feliz, porque agora, nossa, beleza, eu vou poder fazer o que eu quero e tal, de repente a pessoa, nossa, nunca mais eu vou poder andar em paz no supermercado porque eu vou ser sequestrado, né? Ou então eu não tenho mais como dar a volta lá no parque pertinho de casa porque agora eu vou estar avisado, eu posso ser assaltado, todo mundo sabe que eu tenho dinheiro. Outro traço específico da ansiedade, aquilo que a gente chama de pensamento catastrófico, né? Então, eu vou ter que falar em público. Ai, vai ser difícil e tal, mas eu vou conseguir. É só me preparar, mesmo que isso demande algum sofrimento. Ah, se eu for falar em público hoje à noite, eu vou gaguejar, eu vou perder a voz, né? Eu não vou conseguir dar conta das perguntas, tá certo? Então, cada uma dessas situações, né? Fobia social, né? O simples fato de ser convidado por um amigo para ir para um restaurante encontrar outras pessoas legais, para bater um papo, pode ser extremamente difícil para algumas pessoas, né? O mero fato de estar entre indivíduos, e não precisa haver essa diferenciação de ser conhecido ou não, tá certo? Então, muitas vezes a ansiedade ela se expressa dessa maneira. Tudo no resto da vida do indivíduo está certinho e tal, mas de repente ele tem que estar num grupo de pessoas, aí o mundo implode. Então, cada situação dessa que eu estou descrevendo vai exigir um conjunto de ações mais ou menos específicas, tá certo? Então, alguém, por exemplo, que tem transtorno de ansiedade generalizado, essa pessoa precisa, como uma medida de intervenção, realmente ir atrás de serviços especializados, né, profissionais e tal. Agora, tem algumas coisinhas que todo ansioso pode fazer, né? Por exemplo, a gente vai estar fazendo essa live aqui, né? Vamos terminar a live. Você provavelmente ainda não jantou, eu também não, tá certo? Aí a gente dá uma paradinha, talvez para ver uma amenidade na televisão. Eu estou vendo agora a última temporada do Modern Family, que eu acho um barato, um seriado, né, muito divertido. E pronto, né? Em tese, em torno aí de umas 10 e meia da noite no máximo, é um horário que você pode estar pensando em dormir, né? E já se preparando para isso, né? Só que quando você já está lá bem deitado e tal, ai, vem aquele pensamento intrusivo na sua cabeça, né? Será que tem alguma mensagem no meu WhatsApp? Né? Aí você já estava quase começando a relaxar, desperta de novo e pega essa maravilhosa e maldita invenção chamada telefone celular ou smartphone. Ok? E aí sim, você começa a entrar num ritmo febril de atividade, né? Pode ser até pouco tempo, 30 minutos, né? Onde você viu todas as mensagens, onde você respondeu uma ou outra, mandou aquele memezinho engraçado, um bolinho de aniversário para os amigos, e daí, pum, né? Aí você para e diz assim, depois de uns 10 minutos tentando dormir, engraçado, perdi meu sono. Tá certo? Outro exemplo, né? Mesma coisa, você chegou na sua casa e eu não acho legal ver filmes de terror de forma alguma, não é um gênero que eu aprecio, né? Mas se você gosta, assistir um filme de terror aí às suas 10, 11 horas da noite, que vai fazer você
ter reações emocionais extremas, que vai secretar adrenalina e noradrenalina na sua corrente sanguínea, né? Evidentemente não é uma situação que você vai relaxar, tá certo? Então é isso, cada um de nós tem formas de relaxamento, né? Formas de você buscar maneiras de escapar um pouco desse ritmo febril que, em grande parte das situações, é um pouco o adubo que vai produzindo crises, os quadros de ansiedades mais ou menos específicos. Por exemplo, chegar em casa e ver alguma coisa interessante na televisão, legal, comédia, por exemplo, né? Até um drama, dependendo do conteúdo, vai bem, tá certo? Não recomendo também varar à noite, né? Antigamente, os seriados de TV, eles tinham episódios semanais. Então, você assistia um seriado que passava na quarta-feira e ficava, né, pensando na semana passar rápida para ir na outra quarta-feira você ver a conclusão daquele capítulo. Hoje em dia você pode maratonar, né? Então, tem gente aí que começa a ver uma Netflix da vida aí 7 horas da noite, quando é 3 horas da manhã ainda está vendo, porque ainda está faltando mais um episódio para acabar toda aquela temporada. Olha só que interessante. A própria maneira como a gente tem entretenimento muda o ritmo de funcionamento do nosso corpo e da nossa mente, ok? Então, é preciso que a gente encontre maneiras de produzir relaxamento e, ao mesmo tempo, maneiras de reeducar o funcionamento do nosso corpo, tá? Então, aquilo que todo médico fala, atividade física, é importante, né? É aquilo que todo médico fala também de novo, almoços, jantares, alimentação em horários adequados, certinhos, né? Rotinas alimentares bem consolidadas. Outro exemplo, aquilo que você come também faz diferença. Determinadas coisas não podem ser tomadas à noite, por exemplo. Chá preto, café, Monster, né? O pessoal toma aqueles energéticos para fazer ginástica, porque isso potencializa, né, a capacidade de exercício. Tomou às 8 horas da noite, quando 11 horas, apesar de um exercício físico exaustivo, fica se perguntando por que eu não consigo dormir. Então, tomar substâncias estimulantes à noite, ela é a porta aberta para ficar ansioso. Uhum. Né? Não produzir situações de relaxamento é o caminho para você transformar uma ansiedade que seria rotulada como normal em uma ansiedade que vai se tornando especializada, né? Focada em alguns processos. Enquanto eu falava aí, eu acabei lembrando de outro ponto importante, né? Alguns pontos aí eu vejo como hábitos, né, que nós temos de nos tornarmos refém, pegando aqui o exemplo do telefone, né? Da rede social, propriamente, em grande parte, de esperar aquela mensagem que não vem, também, em alguns momentos, mas eu acabei lembrando de quanto as pessoas elas também se tornam compulsivas a partir da ansiedade. Isso. Tentam amenizar aquilo que estão sentindo na comida, no consumo, de compras, né, de coisas que nem precisam propriamente. Então, isso é outro risco também. Na verdade, quando a gente tem algum problema pessoal, a gente vai tentando buscar formas ou fórmulas para lidar com esses problemas, né? Então, o grande problema dos transtornos, aí sim, quando a ansiedade ela se expressa enquanto toque, né, enquanto transtorno obsessivo compulsivo, é que como se, como é que eu explicaria isso? O transtorno obsessivo compulsivo é como se o indivíduo criasse rotinas ritualizadas justamente para não ficar ansioso. Espera aí, Erasmo, explica isso melhor, né? Tem gente, por exemplo, que é incapaz de andar nas ruas sem ficar contando ladrilho de calçada, né? Ou então é incapaz de andar na rua com medo de pisar no friso, né? E fica com aquele andar meio estranho, né? Uma passada larga, uma passada curta e tal. Ou seja, não é à toa que isso acontece. Isso acontece por mecanismos extremamente obscuros, onde a pessoa aprendeu
que fazendo dessa forma, alguma coisa ruim deixa de acontecer, né? É um mecanismo parecido com a ideia de usar um amuleto, só que ao invés de você usar uma correntinha com uma figura qualquer, metafísica, tá, um santo, né? Na verdade, você usa como amuleto o teu próprio comportamento, tá certo? Obviamente que isso é um problema, né? Porque em algum momento você não vai poder exercer o comportamento que te faz reduzir determinada tensão, ok? E mais, esse comportamento ele pode ser extremamente complicado de fazer a gestão da sua vida. Imagine você chegar todo dia no trabalho achando que o fogão ficou ligado, né? Você não desligou a chama do gás. E isso ser alguma coisa que volta e meia está presente, de tal forma que ao menos 2, 3 vezes por semana você tem que voltar correndo para casa, porque com medo que a casa vai pegar fogo, ok? E graças a Deus, a maioria esmagadora das vezes, o fogão não ficou ligado. Isso não é o suficiente, né? Para a gente aprender que, de fato, a casa não vai pegar fogo, entende? Então, é como se determinados sintomas que as pessoas tenham, por exemplo, o medo de sair, né? Isso é chamado de agorafobia, né? Quando você tem medo de ficar em espaços abertos, tá certo? Resolve um monte de problema para alguém que é ansioso, né? Porque quem está na ansiedade muitas vezes vive o reino da procrastinação, né? Vai tentando postergar aquela tarefa que descompensa a maior quantidade possível de tempo. Você, como gestor, sabe disso, né? Deve ter pessoas que vão deixar para o último dia para fazer uma coisa que demoraria 2 semanas, né? O cara chega lá com uma olheira desse tamanho, né? Porque passou uma noite, 2 noites acordado para dar conta da tarefa, quando não precisava disso, né? E tem gente que vai resolver esse problema criando situações, criando entre aspas, que não é uma coisa que a pessoa planeje, né? Não é uma coisa deliberada. Mas, por exemplo, não saindo mais de casa, porque sair de casa pode ser absolutamente angustiante, imobilizador, né? Só que resolve o problema, né? Você não vai para o médico que ia te dar um diagnóstico que você já sabe que é terrível, que vai dizer que você vai viver no máximo 2, 3 meses da sua vida. Você não sai de casa porque se você saísse você poderia ser atropelado, né? Você não sai de casa porque você poderia ser assaltado, né? Todo um conjunto de pensamentos catastróficos que fazem com que você, na verdade, fique em casa, tá certo? Então, o sintoma, na verdade, é uma tentativa de resolver um problema, né? A gente poderia dizer assim, com todo cuidado, né, que um sintoma na ansiedade, um sintoma de ansiedade é a tentativa que a gente faz de fazer um ansiolítico, né, de fazer alguma coisa que minimize a ansiedade. Só que isso tem um efeito muito momentâneo, né, porque o quadro estrutural, na verdade, não se resolve dessa forma, né? Então, vamos lá. Uma coisa que é típica em boa parte das pessoas ansiosas, né? Você está conversando e você percebe que a pessoa está com a respiração alterada, né? Parece que ela deu 3 voltas no quarteirão e entrou na sua sala para conversar com você, tá certo? E às vezes esse ritmo, né, é tão intenso que de repente a pessoa fica sufocada, literalmente, né? E vai ter que buscar aquelas técnicas tipo enfiar um saco de papel na cabeça, tá certo? Então é um segredinho, né? Por exemplo, o YouTube tem vários vídeos, né, mostrando técnicas respiratórias, né? A gente vê sempre isso nos filmes, aquele clichê, respira, calma, né? Isso não veio do nada, né? A tentativa de você estabelecer um controle sobre a tua respiração inibe a expressão de um sintoma ansioso clássico, tá certo? E mais, faz com que você retome um certo controle das suas atitudes, do seu comportamento. Então, outro segredo, tente vigiar mais, quem está nos ouvindo aí ou quem vai nos ouvir ainda, tente vigiar mais a forma como você respira e como isso está associado a determinadas situações, né? Você está tendo que respirar mais vezes, se você estiver fazendo exercício, se você estiver na academia, normal, né? Agora, se você está lá ofegante, porque precisa fazer uma leitura lá do, lá do Excel
em meia hora para tirar uma síntese dos dados que tem lá, tem alguma coisa errada acontecendo. Né? Se você começa a ficar ofegante porque está morrendo de ciúmes do namorado ou da namorada, tem alguma coisa errada acontecendo. Né? Então, uma das maneiras, não é uma regra geral, né? Mas uma das maneiras mais ou menos detectáveis é um pouco isso, é respiração apressada, né? Existem técnicas adequadas para você aprender a ter um certo nível de controle respiratório. Sim. E destaco aqui também a importância de se observar, né, de todas as formas, porque se nós falamos que hoje nós vivemos a sociedade de oportunidades, de inovação, de tecnologia, né, de cuidado, pregamos tanto pelo cuidado, pelo bem-estar, mas e por que não vivenciar isso mesmo? Né? De me observar, de me propor esse cuidado. Por isso que eu fiz aquela pergunta da questão da aceitação, né? De se observar e de se aceitar. Porque nós temos as ferramentas, de Sim, certa forma, sim. certo? Nós temos as ferramentas. Esse momento aqui mesmo, né, que é aberto para a sociedade, não é só para os nossos clientes, é aberto para a sociedade em si. Os grupos são abertos para a sociedade em si, justamente porque nós enxergamos essa necessidade, né, dentro da sociedade, de algo que é gritante. Né? Esse tema ele é gritante dentro da sociedade. Mas eu, como ser que identifico que eu não posso me silenciar. Sim. Né? Eu tenho que buscar também esse cuidado, esse suporte. Porque, ao contrário, eu vou apenas realmente me fechar, me isolar e chegar ao ponto de não aguentar mais e, em alguns casos, né, chegar ao nível aí de mutilação, de suicídio, uma automedicação. Falando em automedicação, inclusive, é muito comum as pessoas procurarem os consultórios e já perguntar qual remédio que eu posso tomar para amenizar isso aqui. Sim. Não é? Que eu até aproveito, professor, para o senhor falar um pouco sobre isso, né? Às vezes a nossa ansiedade é tão grande que eu já quero remédio para curar a minha ansiedade. Eu não quero usar aqui outras formas, natural, a própria psicologia, uma conversa mais aprofundada antes de chegar no medicamento. Eu já quero ali, nossa, me dê logo o remédio. Se você imagina que a gente vive numa sociedade onde os ritmos são intensos, rápidos demais, a cultura da medicação cai como uma luva para isso, né? Então, por exemplo, questões simples. Se eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo um analgésico, né? Então, o efeito dessa droga em 10, 15 minutos faz com que essa dor fique mascarada. Se esse problema continuar depois que o efeito do remédio passar, eu tenho duas alternativas, né? Ou eu vou no médico para fazer um diagnóstico preciso do porquê que eu tenho essa dor de cabeça que já está aí há 2, 3 semanas recorrente, ou então eu continuo usando a medicação. E isso pode ter um preço, né? Um preço de não descobrir a origem que está determinando o sintoma, que a gente chama dor, e o risco de você ter alguma reação adversa de toxicidade em relação à medicação que você está tomando, tá certo? Se isso é claramente intuível para doenças comuns, que seriam aquelas doenças somáticas clássicas, né? Para doenças, para transtornos, mais adequadamente falando, né? De problemáticas mentais, isso é mais complexo. Então, tomar um remédio para um ansiolítico, ele é importante justamente para fazer com que o indivíduo recupere aquilo que eu chamo de funcionalidade da vida, ok? Não está conseguindo trabalhar direito, o ansiolítico pode, naquele momento, criar, né, uma máscara neuroquímica que te permita ter um comportamento mais funcional naquele momento. Mas o efeito do remédio passa, ok? E a situação estrutural permanece. Então, a situação adequada seria que a gente continuasse a utilização da medicação sob supervisão médica criteriosa e, ao mesmo tempo, a partir de psicoterapias de modelos clássicos, tentasse atuar sobre os problemas. Ponto.
tá? Mas existe uma coisa pior, é quando o indivíduo vai buscar informalmente uma automedicação, né? Ah, desculpe, a minha mãe fazia tratamento e sobrou umas 3 caixas de remédio aqui na gaveta, né? Então pega um medicamento qualquer que é rotulado, eu não vou falar nomes aqui para não sugerir nenhuma busca, né? Mas que é rotulado para ansiedade, só que não passou por nenhum exame, não passou por nenhuma anamnese médica, nada disso. E começa a tomar um negócio desse. Isso aí é complicadíssimo. Outra técnica, abusar do uso de álcool, né? Quando a pessoa toma álcool, dá aquela sensação de relaxamento inicial, né? Isso muitas vezes é confundido com uma melhora, ok? É que nem aquela história da pessoa que é super tímida, tem que tomar lá 2 goles de cachaça para chegar na moça e pedir ela em namoro, tá certo? Mas, de novo, né, você vai estar usando de um método que pode, entre aspas, resolver uma situação pontual, mas que vai tornar você dependente químico de álcool, tá certo? Então, cuidado com técnicas informais que estão usando substâncias, mesmo coisas que sejam do uso cotidiano, né? Chazinhos relaxantes e tal. Faça isso sob supervisão médica, né? Não tome medicação por iniciativa. Ah, o meu colega, ele consegue receita com o médico para tal medicação, né? Aí o colega passa esse remédio para você porque para ele fez bem, né? Se nós lêssemos bula de remédio, que também é uma coisa que eu não recomendo, né, que tem pesquisas mostrando que a gente começa a somatizar parte dos efeitos que estão descritos ali, mas é isso. A reação que eu tenho com uma medicação pode ser fora da curva de estudo, né? E ficou clássico estudos, por exemplo, que mostravam que fluoxetina, né, o nome Prozac, né, que era o nome comercial, que é um antidepressivo, que na época foi saudado como uma coisa maravilhosa, e de fato, quando as pessoas se adaptam à fluoxetina, isso pode ser uma coisa legal para reduzir expressões comportamentais de depressão, mas que pode também produzir o efeito rebote, ou seja, o efeito contrário em algumas pessoas e aprofundar os sentimentos depressivos, tá certo? Muita gente se cometeu suicídio ou tentou cometer suicídio porque estava fazendo uso de Prozac, porque o quadro piorou, entende? Então, muito cuidado com medicações que mexam com o comportamento. Quando a gente vai num psiquiatra, ele já fala isso, né? Olha, qualquer mudança, se você não se adaptar, ligue imediatamente, a gente precisa marcar uma consulta para, né, ver o esquema de drogas que a gente está utilizando. Então, todo cuidado é pouco quando está mexendo com qualquer aspecto da nossa vida, principalmente com o comportamento, que é um instrumento que a gente usa para mediar a nossa comunicação com outras pessoas. Sim. E aqui eu reforço de que a tua vida, você que está aí nos acompanhando, quem vai acompanhar depois, ela importa, sabe? A sua vida é importante em qualquer esfera que você esteja inserido. Por isso, esse cuidado, justamente com a automedicação, de procurar realmente o tratamento médico adequado, porque, como eu falei antes, existem as ferramentas, né? Existe aí a medicina que pode contribuir nesse processo, né, de cura, de sair dessa, né, que as pessoas entram e acham que, pronto, aqui meu mundo acabou. O seu mundo não acabou, a sua vida não acabou, certo? Se você está aí percebendo, está com sintomas, acredito que quanto mais cedo, melhor. Não silenciar a voz que está dentro de você, realmente buscar ajuda, conversar, certo? Porque a vida é algo precioso, precioso, certo? E, professor, a gente já está aqui há alguns minutos, há 45 minutos, como passa rápido, né? Muito rápido, querido. É um tema delicado, é um tema complexo, envolve muitas coisas a serem debatidas. Mas eu tenho uma última pergunta, que eu acho que ela pode ter várias respostas, né? Mas o senhor que tem um contato maior aí acredito, com pessoas que possam estar com ansiedade, e eu também observo
isso, tá? Eu percebo que tem uma faixa etária muito jovem, de ansiosos, certo? Mas a percepção do senhor, como que está essa escala de pessoas? Qual a faixa etária de idade ou não tem, classe social? Como que está isso hoje? Então, isso varia um pouco em relação às culturas, aos países, né? Mas falando especificamente sobre o nosso cotidiano, tá? Eu lido com jovens o tempo todo nas as disciplinas, nas graduações, tá? Eu percebo hoje em dia determinadas expressões comportamentais que eu não conseguia detectar quando eu era jovem no meu grupo social de referência, em torno de jovens como eu era, ok? Então, esse fenômeno, por exemplo, da automutilação, tá certo? Fenômenos relacionados a uma fadiga mental imobilizadora, né? Uma certa queixa que expressam malestares inespecíficos. Então, é como se as pessoas hoje em dia, os jovens, eles estivessem à mercê de um conjunto de exigências que eles não se prepararam para isso, tá certo? Aquilo que você estava falando no início, né? Hoje parece que as transformações elas acontecem muito rápidas. E a gente nem falou de inteligência artificial e ansiedade, né? Que daria só isso daria uma live, né? Inteligência artificial e ansiedade, porque isso está mexendo com a cabeça de todo mundo e a maioria das pessoas está com medo simplesmente de perder seus empregos, de perder, de começarem a ganhar menos dinheiro por conta disso, de não terem mais o seu trabalho tão valorizado como era antes. O que a gente está falando? A gente está falando de transformações que ocorrem de uma maneira muito rápida, né? Isso sempre aconteceu no passado, tá certo? Mas parece que agora a sensação que a gente tem é que amanhã cedo, quando a gente acordar, vai ter uma manchete no jornal dizendo que a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós vai mudar radicalmente em 2 dias, né? E obviamente os jovens parecem ser mais afetados porque eles estão nesse momento de construção do sonho, né? Então, quem tem 19, 20 anos pensa, eu vou fazer uma faculdade, vou terminar o curso que eu estou fazendo e tal, vou seguir determinados passos e de repente você percebe que fica meio difícil planejar a tua vida, né? Porque a profissão que eu escolhi para prestar vestibular esse ano, daqui a 2, 3 anos, tem gente dizendo que ela nem vai mais existir. Então, é como se a gente vivesse num mundo de insegurança coletiva, tá? E ao mesmo tempo a gente não preparar essas pessoas para essa guerra que elas têm que enfrentar, tá certo? Então, quem resolver esse problema, né, vai estar resolvendo o grande mal da humanidade. Mas o primeiro passo é tomar plena consciência de que alguma coisa precisa ser feita e a gente começar a mudar um pouco o nosso entorno, né? Então, se eu, enquanto professor, percebo que eu deixo os meus estudantes ansiosos, né, eu tenho que mudar as minhas práticas, tá certo? Uhum. Né? Você, como o gestor de pessoas, se você percebe que os processos avaliativos que você possa usar no cotidiano está deixando o pessoal tenso demais, nervoso demais, tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, nós não estamos no mundo só para sentir prazer, mas também não estamos no mundo para ficar validando toda e qualquer forma de sofrimento. E acho que as pessoas estão sofrendo demais. Sim, estão. Né? Então, pessoal, assim, fica essa nossa mensagem aqui. E dicas, professor, dicas de cuidados, o que fazer aí para ir amenizando. Eu gosto de ler livros. Então, assim, Sim, se eu percebo que eu estou ali já com pensamento acelerado, já estou pensando no amanhã, já estou pensando em, meu Deus, o problema da manhã que eu tenho que resolver, opa, calma. Eu gosto aqui de pegar um livro tranquilo, né, uma didática mais tranquila, deixa os livros acadêmicos de lado, isso. né, durante um dia na semana. Caso você esteja na minha agenda estudar, mas você não conseguiu, eu pego um livro tranquilo, vou escutar ali uma música. Isso é uma prática minha, né, mas deve ter várias outras práticas também.
Essa prática eu acho que é maravilhosa, né? Que não adianta você, com todo respeito para quem gosta de forró, né? Mas você eu ouvir forró às 11h30 da noite para dormir, eu acho meio complicado, né? Então, todo mundo gosta de vários gêneros, vários tipos de música, né? Então não adianta você ficar botando aquela música tecnopop eletrônica que você gosta de ouvir numa festa, ou então o forró que você gosta para dançar, para conseguir relaxar para dormir. Não vai conseguir fazer isso. Então buscar formas de ouvir música que produzem relaxamento, muito bacana, né? Buscar a leitura, como você sugeriu, como uma forma, como um mecanismo para relaxamento, também é muito importante. Buscar determinadas técnicas de controle respiratório, muito legal. Procurar formas de medicação não, perdão, meditação, né? Também é bacana. Aprender a fazer meditação, aprender a regular o ritmo do nosso pensamento, de tal forma que eu comece mais a apreciar o mundo à minha volta do que meramente como se eu fosse uma câmera subjetiva que precisa ficar olhando as coisas rapidamente. Outro lugar que a gente percebe a ansiedade, exposições de arte, né? As pessoas não conseguem mais ficar paradas olhando uma pintura por vários minutos, tentando captar ideias, captar sentidos que aquela pintura tem, tá certo? Deu uma congelada em você, mas eu acho que já é um aviso do Instagram para que a gente tem que Isso. terminar, né? É, Já estamos aqui, acho então, que pessoal, 55, isso. né? Reforçando aí, né, essas dicas do professor de hábitos saudáveis aí para amenizar. Reforça aqui também os nossos grupos do Memorial Vale da Saudade. Pesquisa lá, tem muita coisa boa. E-books também, certo? Temos e-books, tá? De vários temas. E reforço mais uma vez, estou com ansiedade, procura orientação médica. Isso. Procura orientação médica, não guarda isso para si. Se ame a minha vida, né? Ah, tem muita coisa linda para viver aí, certo? Então, Exatamente. não vamos nos deixar abater-se por uma ansiedade, certo? Vamos realmente buscar tratamento. E agradeço demais, professor, por mais essa live, certo? É sempre uma alegria. E é muito bom conversar com você, Nilton. Espero que isso aconteça mais vezes, né? E em algum momento pessoalmente, tá bom? Sim, sim, senhor. Grande abraço, meu querido. Um abraço afetuoso também para todo mundo que nos assistiu. Valeu. Tchau. Tchau, até mais.